Olá meus queridos, estou aqui de volta e esse vídeo é uma continuidade do vídeo anterior. Como mudar de vida, como ter resultados diferentes. Se você não assistiu esse vídeo, eu te recomendo que você assista ele primeiro para depois assistir esse aqui, porque esse aqui é uma continuidade. Então, clica aqui no card que você consegue assistir o vídeo anterior e aí depois você assista esse. Se você já assistiu o vídeo anterior, ótimo, maravilha. Vamos dar continuidade. Nesse vídeo aqui eu vou falar de algumas coisas que eu não falei no vídeo anterior. Para o vídeo não ficar muito longo, eu preferi fazer em duas partes. Então aqui eu irei entrar em detalhes mais sutis, detalhes mais minuciosos que eu não falei e outros assuntos também relacionados. No vídeo anterior eu mostrei esse pequeno livro aqui do James Allen e disse que o homem é aquilo que ele pensa. Mas, como eu disse, não detalhei claramente todo esse assunto. Então, nesse vídeo, eu irei buscar dar outros exemplos e dar uma clareza maior para que você entenda sobre isso, ok? Então, eu recomendo que, se você não assistiu, você assista o vídeo anterior. Vou contar uma história. Eu não sei se essa história é verídica, se isso realmente aconteceu, se é um fato ou se foi uma história inventada. Mas o assunto é significativo. É isso que importa. O assunto é significativo. Nessa história conta que uma uma fábrica de sapatos, desejava expandir seus negócios. Ela queria crescer. E no local que ela já estava bem saturado ali, já estava realmente pequeno mercado para ela. Ela, a gerência no caso, mandou 2 vendedores rodar pelos interiores, conhecerem outras cidades, outras vilas. E saíram então os 2 vendedores. Depois de um tempo, esses vendedores voltaram e procurou o gerente para falar, relatar o que eles descobriram. O primeiro vendedor que entrou na sala para falar com o gerente entrou desanimado, cabisbaixo, semblante triste, e disse para o gerente: estou decepcionado. Não existe mais mercado para nós. A coisa está feia. Aquelas pessoas daquelas cidades, daquelas vilas, não sabem nem o que é calçados. Todos lá andam descalço. Imagine, essas pessoas nunca vão querer comprar sapatos, porque elas nem sabem o que é isso, elas não têm hábito, elas não estão acostumadas. Eu estou muito desapontado. O mercado realmente está pequeno para nós. O vendedor saiu. Entrou outro vendedor na sala para conversar com o gerente. Todo animado, todo empolgado, todo otimista, cheio de energia. E o gerente disse a ele: conte-me o que você viu. Aí o vendedor, todo eufórico: nossa, agora eu vou ficar rico. Nossa, a nossa empresa vai crescer de forma inimaginada. Você não tem ideia do quanto nós vamos crescer nos próximos meses, nos próximos anos. Eu visitei várias cidades, várias vilas e descobri que lá ninguém conhece o que é calçados, nem chinelo as pessoas lá usam, nem chinelo elas têm, elas andam descalço. Imagine na hora que elas descobrirem que existem calçados, que elas possam ficar mais chiques, mais elegantes, protegerem a sola do pé. Nossa, nós vamos ganhar muito dinheiro. E assim a coisa continua, ou seja, a história desenrola dessa maneira. Possivelmente a empresa cresceu. Eu não sei se essa história é verídica, mas o que eu quero colocar aqui perceba a maneira de ver o mundo. Os 2 vendedores foram no mesmo lugar, nos mesmos lugares, só que chegaram com relatos diferentes, viram coisas diferentes. Embora seja o mesmo cenário, mas eles viram de forma diferente. Digamos que isso seja realmente um fato. Provavelmente, aquele vendedor otimista ficou rico e a empresa cresceu, o outro foi embora. Olha que coisa. Agora tem um relato, uma história, um exemplo
contado nesse livro aqui, ó, A Ciência de Ficar Rico, onde o Wallace de Wattles dá exemplo de dois vendedores que abrem, dois comerciantes que abrem seus negócios em uma mesma cidade, em um mesmo bairro. Porém, um quebra, um pede falência ou dá falência, e o outro prospera. Onde estaria o erro? É a mesma cidade? São as mesmas pessoas que estão naquelas cidades. É o mesmo clima. Tudo exatamente igual para os dois, mas um quebra e o outro vai para frente. Onde estaria o erro? Onde estaria o acerto, né? Onde estariam os detalhes, na verdade? Onde estariam os detalhes? O Wallace de Wattles não entra muito em detalhes sobre isso, mas eu vou dar exemplos práticos aqui. Provavelmente até você mesmo deve ter visto isso em algum momento da sua vida. Vamos dizer que esse comerciante que quebrou, antes dele quebrar, como é que ele se comportava? Talvez na cabeça dele, ele já abriu o comércio dele assim. Essa gente, esse povo aqui, desse bairro, dessa cidade, é tudo mesquinhos, todos mesquinhos, interesseiros, só fica atrás de promoções, eles reclamam de tudo, blá, 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 blá. Essa é a visão e a maneira de pensar desse cara. Ele não investia no negócio dele de colocar uma placa bonita, de pintar o comércio dele, enfim, ele não tinha otimismo, energia. Ele brigava com a mulher em casa ou com os filhos e chegava no trabalho aborrecido, cuspia o veneno dele, a energia dele, em cima dos clientes. Os clientes vazaram, foram embora. O outro que tinha o mesmo negócio, na mesma cidade, pensava de forma diferente. O outro pensava, esse povo aqui gosta de promoções. Então eu vou fazer uma promoção daquele produto e vou anunciar. E aí eles vão vir aqui comprar aquele produto que está na promoção e vão acabar comprando outros produtos aqui da minha loja. Ah, mas que povo bom! Esse povo gosta de comprar, gosta de gastar. Era a maneira dele pensar. Ah, eu vou fazer minha loja ficar mais bonita, fazer uma pintura bonita, fazer uma fachada bonita. Eu vou anunciar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Olha a forma de pensar, olha a visão. Diferente, né? Então ele investe lá na propaganda, investe na aparência da loja dele. Talvez ele tinha um desgaste também, um desentendimento com a esposa, com os filhos, mas ele não trazia o problema para o trabalho dele. Ele tratava os clientes, dando um bom dia, dando uma boa tarde, pegando na mão dos clientes, dando um abraço, dando um brinde, enfim. Forma diferente de se comportar, maneira diferente de pensar. Consequência, esse prospera e o outro quebra. Olha que incrível, né? Outro exemplo que eu mesmo já vi, nossa, muito isso. Provavelmente você já viu também. Pessoas falarem assim, as coisas para mim não deram certo. Sabe por quê? Porque eu sou analfabeto ou analfabeta. Eu não tive estudos. Eu conheço pessoas acima dos 40 anos que falam isso. Por isso que as coisas não deram certo para mim. Não deram certo mesmo. Aí eu penso, eu conheço outros que também não têm estudos, são analfabetos, mas eles prosperaram financeiramente. As coisas materiais foram boas para eles, ou estão sendo boas, estão fluindo. Então percebe a maneira de ver, talvez a pessoa ficou a vida inteira, as coisas não dão certo para mim, elas não dão certo porque eu sou analfabeto, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu sou um burro, eu sou um cabeça dura, as coisas não dão certo. E o outro pouco se importava com isso, fazia o que tinha que fazer. Um exemplo é Henry Ford. Henry Ford é um bom exemplo. Henry Ford foi o cara que passou a fazer os carros em escalas, né, em escala mundial, os primeiros carros da Ford. Henry Ford, ele não sabia ler, não sabia escrever, mas ele contratou engenheiros, advogados, técnicos, pessoas inteligentes mais do que ele para fazer o que ele não sabia fazer. E que ele também não teria capacidade de fazer sozinho, mas ele sabia que ele poderia alavancar pagando outras pessoas para fazer para ele. Mas é a maneira de pensar.
Quantas pessoas também que têm estudos como advogados, engenheiros, técnicos, médicos, enfermeiros, tantas outras profissões, e fala, a minha cidade não tem mercado, não tem emprego, ou o país está passando por uma crise, não tem emprego, ou não sei o que, por causa de não sei o que, não tem emprego para mim. Não tem oportunidades para mim. Olha só, o outro está dizendo porque é analfabeto, e por isso ele não tem oportunidades. O outro tem estudos e está dizendo que não tem oportunidades por causa de não sei do que. Olha que incrível, não é a maneira de pensar? Por outro lado, existem outros técnicos, enfermeiros, médicos, engenheiros, enfim, infinitas profissões que conseguem e sobem de patamar na empresa ou abrem seu próprio negócio. Outro exemplo, 2 pessoas trabalham em uma mesma empresa, no mesmo setor, na mesma profissão, ganham da mesma maneira. Porém, um só vive endividado e o outro o dinheiro sobra, com o mesmo salário. Com o mesmo salário. Onde está o detalhe? Com certeza na maneira de pensar. Agora eu vou dar outros exemplos que são complementares a esse assunto, só que de forma diferente. Aqui eu falei da maneira de pensar e as pessoas que fazem. Agora eu vou falar da forma de que as pessoas que pensam, mas não fazem, que também acaba não tendo resultados. E isso acontece muito com as pessoas que estudam o desenvolvimento pessoal, pessoas que estão estudando a lei da atração, pessoas que estão buscando mudar de carreira, enfim, mudar de profissão, conseguir resultados melhores financeiramente. Então isso aqui é um erro de muitos. É não fazer o que tem que ser feito. Imagine isso. Um jovem deseja ser jogador de futebol. Ele sonha, ele fecha os olhos e sonha. Imagina no estádio sendo aplaudido. Ele imagina até aquelas bandeirolas, aqueles papeizinhos voando, segurando o troféu e o público gritando o nome dele. Ele imagina tudo isso e ele fica eufórico, feliz. Porém, ele não treina. Às vezes ele não procura nem sequer uma escolinha para ensinar a jogar futebol de forma profissional. Ou então ele achou a escolinha, mas ele não vai para os treinos. Ele é preguiçoso. Ele não faz o que tem que fazer. Ele não ensaia as jogadas. Ele não faz o que o técnico manda. Ele irá se tornar? Não, ele não irá se tornar. Um jogador profissional, não. Imagine outro exemplo. O jovem ou a jovem que deseja ser um ator. Sonha em ser um ator, admira os atores. Imagina ser uma atriz ou um ator. Mas não faz aula de teatro, não ensaia, não treina. Enfim, eu não sei exatamente o que um ator faz, mas digamos que esse jovem que deseja ser não faça o que tem que ser feito. Ele será um ator? Não, ele não será. Agora imagine que ele faça. Ele faça tudo que tem que ser feito na parte anônima, no anonimato. Mas na hora de subir no palco, na hora de se apresentar diante das câmeras, ele não faz. Ele fica com medo. Aqui é uma outra parte, onde muitos agarram, ficam com medo, paralisam. Também ele não se torna um ator. Então ele tem que desejar, sonhar, almejar, querer, fazer o que tem que ser feito e se expor. Expor para o mundo, expor para o público. Imagine uma grande empresa que produziu milhares de produtos, porém ela não anuncia os produtos. Ela não coloca os produtos no mercado. Irá vender? Não. Da mesma forma são as pessoas que querem mudar, mas elas não fazem aquilo que tem que ser feito. Então nós precisamos ter determinação, clareza, objetividade de fazer aquilo que tem que ser feito. Vou dar só mais um exemplo para finalizar esse vídeo. O exemplo do ator, né? Ele leu o script. Ele sabe tudo que tem que ser feito. Mas ele não sobe no palco. Ele não se apresenta. Consequência, ele não terá os méritos que um ator tem. Ele não receberá as recompensas que um ator recebe. Ele não alcançará a fama, o sucesso.
Agora, digamos que ele não leu o script e ele subiu no palco sem saber o que fazer. Resultado, ele também não irá apresentar a peça de uma forma adequada. E isso acontece também com as pessoas. E o script é o pensamento. Todos nós temos scripts. Ao longo desse vídeo, tudo que estava subentendido aqui era esse script. Todos nós temos scripts. Os scripts. E de acordo com esse script, nós executamos as coisas. E quando nós tentamos fazer uma ação que nós não estamos ainda preparados no script, nós nos atrapalhamos, embaraçamos na ação. Então é preciso a teoria e a prática de forma coerente. Ok, ser de luz? Eu espero que esse assunto de fato tenha contribuído em sua vida. Realmente é um assunto meio complexo. Eu recomendo que você reveja esse vídeo de novo. Até salve ele na sua galeria de preferidos ou de prediletos, para você lembrar de tempos em tempos, para você fazer os ajustes na sua vida de forma necessária ao decorrer do tempo. E que você veja resultados breves e resultados magníficos na sua vida. Lembre sempre, pensar e agir de forma coerente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.